Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa série explorando os detalhes das transações no protocolo Bitcoin. Nesta aula eu vou falar sobre a pré-imagem de uma transação. Bem, esta transação aqui que nós discutimos na aula anterior, no vídeo anterior, nós temos 5 entradas nesta mesma transação. Para facilitar o entendimento, nós vamos explorar aqui uma transação com uma única entrada. E depois nós vamos expandir isso para transações com mais de uma entrada. Bem, vamos falar aqui sobre a pré-imagem de uma transação. O que é a pré-imagem? A pré-imagem é uma estrutura gerada a partir da transação que nos permite verificar a assinatura digital desta transação. Então aqui nós temos uma transação com uma única entrada e os detalhes são os mesmos apresentados na aula anterior. Então nós temos a versão que a máquina virtual vai usar para verificar essa transação. Nós temos a quantidade de inputs. Nós temos o TXID da transação anterior, da transação de onde eu estou gastando os fundos em formato Big Endian. Nós temos aqui este valor, que é o índice do output dessa transação anterior que eu estou gastando nessa transação. Então, nós vimos no vídeo anterior o que isso significa. E nós chegamos aqui a esta parte do script da entrada, que vai vir de 8B até B2. Toda esta seção aqui do script, desta entrada. Esse valor ele significa o número de bytes que possui toda esta string desse ponto aqui, do 48, até o B2, que envolve a assinatura no formato DR, que está aqui, termina aqui, mais a chave pública no formato SEC, que vem desse ponto aqui até aqui. Então esse 8B é a indicação em hexadecimal da quantidade de bytes que nós temos desse ponto até esse, da string. Vamos falar aqui agora das partes da assinatura. A assinatura digital dessa entrada, ela começa em 48 e vai até esse 41 aqui. O 48 em hexadecimal, ele é o tamanho da assinatura digital que começa em 30 e vai até esse 41. Então ela envolve todos esses elementos. O 30 é a indicação do formato, 30 em hexadecimal. A indicação que essa assinatura está em formato DER. 45. O 45 ele é o tamanho da assinatura ECDSA mais uma flag, mais essa flag aqui. Então, esse 45 é o tamanho em bytes, que vai vir desse ponto aqui até aqui. Então, esse tamanho aqui. 45, que vai vir do 02 até o final. O 02 é a indicação de que esse número que segue ele é um inteiro, um número inteiro.
Então nós temos esse 02 bem aqui. E daqui para cá é a parte R da assinatura digital. A assinatura digital é um número composto por dois elementos, R e S. Então o R ele é indicado desse ponto aqui até aqui. Então esse elemento aqui é o R, é o elemento R da assinatura ECDSE. 21 indica o tamanho dele em bytes, 21 em hexadecimal. Da mesma forma, o elemento R da assinatura digital, que é esse cara aqui, ela começa pela indicação de que é um inteiro, então vai ter o 02. E logo depois vem o tamanho desse inteiro, que tem 20 bytes, e vem o inteiro propriamente dito. Então, esses são os elementos da assinatura digital. Então, a assinatura digital é composta por dois elementos. O formato DER é isso aqui tudo, ó. 30 até esse ponto aqui. E esse 41 indica o tipo da assinatura que vai ser realizada, o tipo da assinatura que vai ser realizada, na verdade, não a assinatura em si, mas o tipo da pré-imagem que nós vamos formar, que vai utilizar o ID 41. Fork ID 41 foi uma identificação que foi criada lá em 2017, quando o Bitcoin se desligou do BTC e criou o Bitcoin Cash e criou esse ID para identificar esse tipo de pré-imagem que nós vamos estar trabalhando aqui. Então eu coloquei aqui em cima, indicando que é o tipo da pré-imagem que nós estamos gerando para uma transação do tipo Pay to Public Key Hash. Então, o Fork ID 41 indica que todas as entradas e saídas da transação devem ser assinadas digitalmente. Ou seja, se nós temos 5 transações, como é no caso dessa transação aqui, 5 entradas, cada uma delas vai ter que ser assinada. Então, cada entrada vai gerar uma pré-imagem diferente. Então, vou adiantando aqui para vocês. Por isso que a gente vai analisar uma transação com uma única entrada neste momento. Então, esse 41 indica o tipo da pré-imagem que nós estamos gerando. E nós temos a chave pública. E os elementos da chave pública, que aqui na transação estão bem aqui nesse ponto, ela começa com o tamanho da chave pública, 41 em hexadecimal, é o tamanho em bytes, e a chave pública propriamente dita. A chave pública, ela é um ponto da curva elíptica, então ela tem um elemento X e um elemento Y. Esse indicador 04 aqui no início da chave, ele indica que a chave está no formato não comprimido, ou seja, que eu tenho o elemento X e o elemento Y na chave, indicando. Então eu tenho 32 bytes para indicar o X e 32 bytes para indicar o Y. Se eu estivesse usando o formato comprimido, eu só apresentaria aqui o X na minha chave pública e aqui eu indicaria se o Y ele é par ou ele é ímpar. Então, se eu colocasse 02 aqui e o X, eu estaria utilizando uma chave pública com o Y par. Se eu indicar 03, eu indico que eu estou utilizando uma chave pública ímpar.
com o Y ímpar. Então é isso que vai indicar aqui o formato SEC. Bem, vamos lá. E eu tenho a sequência de inputs, que, como eu falei na aula anterior, é sempre o mesmo, FFF. Eu tenho o número de outputs, que nesse caso aqui dessa transação são 2 outputs. Cadê? Aqui, ó, número de outputs. E aqui eu tenho o primeiro output. E aqui eu tenho o segundo output. Então eu tenho 2 outputs. E aqui eu vou... O primeiro elemento, logo depois do número de outputs, é 8 bytes em Little Endian, no formato Little Endian, indicando a quantidade de satoshis que eu vou pagar para o primeiro output. Ou seja, esses satoshis eles vêm lá do input. E aqui é o script que fala para onde vai esses satoshis. Aqui é o tamanho do script, e aqui são os elementos opcode, e a chave na verdade a carteira BSV no formato RIPE-MD 160. E aqui também é parte do script. Nós não vamos falar agora, mas eles são opcodes. Depois em outras aulas nós vamos discutir esses opcodes. Então aqui eu tenho o endereço para onde eu vou pagar esta quantidade de satoshi, lembrando aqui em Little Endian. E 88 e AC também são opcodes, não vamos discutir agora. E nós temos a quantidade de satoshi que nós vamos pagar para a segunda transação, para o segundo output, quer dizer. E o script do segundo output contendo também o endereço para onde esses satoshis estão sendo transferidos. E nós temos finalmente aqui o lot time of the transaction, que é o bloco a partir do qual essa transação ela vai ser válida. Ou seja, essa transação específica, que já está na rede também, vocês podem consultar lá na Watson Chain, só foi válida a partir desse bloco. Vocês lembram na aula anterior que eu falei para vocês que essa transação, a transação que eu apresentei na aula anterior, ela era válida desde sempre, desde o primeiro bloco. Então você pode indicar um bloco futuro a partir do qual essa transação vai ser válida. E agora chegamos aqui ao formato da pré-imagem. Para criar a pré-imagem, aonde nós vamos poder verificar se a transação é válida ou não, nós temos esses 10 passos. Por que é interessante ter a estrutura para criar a pré-imagem? Porque, primeiro, para criar a transação, você vai precisar da pré-imagem para poder gerar a assinatura que vai na transação. Então, você tem que criar a pré-imagem da transação para poder gerar a assinatura. E para verificar se esta transação é válida, os processadores de transação eles pegam a transação que você mandou, recriam a pré-imagem e verificam se a assinatura é válida. Então, para criar transações, é importante saber criar as pré-imagens de transações anteriores, verificar se o seu sistema consegue verificar as transações de forma adequada. Conseguindo verificar a transação, você já sabe que você pode criar suas próprias transações. Então, por isso que a pré-imagem ela é importante, é uma ferramenta importante. É importante dominar a pré-imagem, o processo de criação de pré-imagem, se você quer criar transações você mesmo na rede Bitcoin. Então, nós temos aqui 10 elementos. O primeiro é a versão da transação, aí depois nós temos os identificadores das transações anteriores, nós temos as sequências de inputs,
Nós temos os identificadores dos outputs que estão sendo gastos. Nós temos o lock time do script, que é o bloco a partir do qual ele vai ser válido. Nós temos os valores dos outputs sendo gastos. Nós temos o número de transações, a sequência do número de transações do input que nós estamos realizando. E nós temos aqui os outputs que nós criamos na nossa transação. E o lock time dessa transação, especificamente, da transação que está sendo criada. E o tipo de assinatura. Então vamos lá. Se você quiser ver a referência, você pode entrar aqui neste link. Você vai encontrar a referência de onde nós tiramos essas informações e que nós utilizamos. Elas não estão 100% fiéis ao que faz o procedimento funcionar, mas digamos que 90% das informações você encontra aqui nesta referência. Então, a primeira coisa que você vai gerar é esse TX version, ou seja, a versão da transação em Little Endian, 4 bytes, é o primeiro passo. Segundo passo da pré-imagem, os identificadores das transações anteriores. Quem são esses identificadores? O TXID, olha aqui. O hash em 32 bytes em Big Endian, que é o TXID da transação anterior. E nós vamos ter que gerar um hash duplo dessa estrutura. E cada TXID da informação ele precisa estar no formato Big Endian. Então, isso aqui é importante. Então, nós temos... nós vamos criar ainda o hash, mas nós temos aqui o TXID da transação anterior, isso de cada input. Então, nós vamos... Se a transação tiver mais de um input, isso terá que ser repetido, entrar num loop e formar uma pré-imagem para cada TXID, para cada input que nós tivermos na transação. Aqui nós temos apenas um. Então nós temos o TXID da transação anterior e nós temos o índice, que é indicando dessa transação qual é a saída que está sendo gasta. Então aqui é a segunda, que eu falei para vocês na aula anterior, e começa de 0. Então 0 seria a primeira e 1 a segunda. Então temos essas duas strings aqui. E nós concatenamos essas duas strings, o TXID e o índice. E aí nós aplicamos o hash duplo. Então SH256 desses elementos e tiramos novamente o SH256. Então nós temos aqui o primeiro elemento o elemento do passo 2 da criação da pré-imagem. Passo 3. A sequência dos números. A sequência daquela transação. Como eu falei para vocês na aula anterior, todas as transações atualmente, salvo alguns sistemas, eles usam indicadores diferentes, mas se nós utilizarmos sempre esse valor FF, nós vamos estar satisfazendo a máquina virtual. Ela vai aceitar a sequência, não importa o número de transações, o número de inputs que nós tenhamos. Como nós apresentamos na aula anterior, nós tínhamos 5 transações e todas elas utilizando a mesma sequência, mesmo número de sequência. Então nós pegamos esse número e temos que gerar
o segundo hash SH256 dele. Então, está aqui. Geramos esse número. E aí finalizamos o passo 3. Passo 4. O identificador do output que está sendo gasto. Então, nós temos da transação anterior o TXID e o número da sequência daquele TXID, o output que está sendo gasto daquele TXID. Então, é esse aqui o passo 4. Então, não tiramos, não produzimos o hash dele. É essa string que nós vamos precisar. Passo 5. O script, o locking script, é o script de fechamento, onde a transação fica guardada. O script da transação que nós estamos utilizando para gastar os satoshis. Então, nós temos aqui a carteira da transação de onde nós estamos movendo aquele satoshi. E esse aqui é o script que você vai encontrar nesta transação, na transação anterior. Então, nós temos que recuperar esta informação da transação anterior. Então, nós temos que entrar na transação anterior, explorar, encontrar esse script e trazer ele para cá, para a nossa pré-imagem. Ele não está na nossa transação, ele vai estar na transação anterior. Mas nós temos que colocar essa informação na nossa pré-imagem. E aqui nós temos o passo 5. O passo 6 é o valor do output que está sendo gasto. Ou seja, na transação anterior foi transferida uma certa quantidade de satoshis para este endereço. Esta quantidade de satoshis, que é essa aqui, entrando na transação, nós temos mais uma vez que entrar na transação anterior, recuperar essa informação, recuperar esta informação e trazer elas para a nossa pré-imagem. Então nós entramos e pegamos esta informação, que é a quantidade de satoshis que foi transferido para este endereço na transação anterior, que está sendo gasto, e trazemos ele para cá no formato Little Endian também. Então nós temos aqui o passo 6 da criação da nossa pré-imagem. Passo 7. A sequência do número o número de sequência da transação desse input, que é basicamente o FF, sem o hash, sem nada. Então, esse elemento aqui, nós vamos utilizar aqui no passo 7. Passo 8. Os outputs que foram criados nesta transação. Então, na transação que nós estamos trabalhando neste momento. Então, voltando aqui na nossa transação, estes elementos aqui, daqui até aqui, ó, até o final. Esse aqui até aqui. Então, essa sequência aqui da nossa string. Então, vamos lá no passo 8. Então, a sequência de outputs. Então, nós temos esse primeiro output. E nós temos o segundo output, indicando a quantidade de satoshis que vai para este endereço e a quantidade de satoshis em Little Endian que vai para o segundo endereço. E nós vamos ter que pegar esta informação e tirar o hash duplo dela para poder usar. Então este é o passo 8 aqui da criação da nossa pré-imagem. E o passo 9, nós vamos pegar o lock time daquela transação, que é o bloco a partir de onde ele vai ser, a partir do qual a transação vai ser válida. 4 bytes aqui no formato Little Endian. E este é o elemento 9 aqui, o passo 9 da nossa criação da pré-imagem. Passo 10 é indicar o tipo de assinatura, que no nosso caso nós estamos fazendo
o fork ID 41. Então aqui indicado 41 em formato Little Endian. Então temos 4 bytes aí para indicar o tipo de assinatura. E a pré-imagem, a string pré-imagem propriamente dita, é a soma destes elementos. A soma de cada um dos elementos que foi apresentado lá em cima. Então aqui neste vídeo eu não gerei a pré-imagem para apresentar para vocês, mas eu vou fazer isso mais na frente para vocês terem a pré-imagem dessa transação e poderem ver os elementos. Que na verdade você consegue criar essa pré-imagem usando o SH256 aí dos elementos que você encontra online, no SH256 online. Só é colocar as strings do jeito que elas estão aqui. Então todas as strings estão aparecendo aí no vídeo e vai ter eu vou deixar disponível também o PDF. E aí você pode criar a pré-imagem e a pré-imagem vai ser a soma aqui, a concatenação de cada parte, de cada um desses 10 passos aqui da criação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então cada uma das 10 strings de cada um dos passos que foram realizados anteriormente são concatenadas e formam a pré-imagem dessa transação. Essa pré-imagem ela gerou uma assinatura digital. Quando a carteira que criou aquela assinatura, que não fomos nós, ela criou a pré-imagem, que é essa aqui, e gerou esta assinatura. Essa assinatura não temos como reproduzir ela, gerar ela novamente, porque existem elementos determinísticos que não podem ser revelados, então não tem como recriar esta assinatura. A única coisa que nós podemos fazer é verificar esta assinatura a partir da pré-imagem da transação. Então nós temos elementos para verificar esta assinatura. Nós não temos subsídios para recriar esta assinatura. Só quem poderia seria a carteira que gerou, mas se ela tivesse guardado um valor efêmero, um índice efêmero que ela gera só para gerar uma assinatura de cada vez. Então não é possível recriar esta assinatura. Pelo menos sem uma criptoanálise que até o momento não ouvimos falar que exista. Então é uma assinatura razoavelmente segura, bem segura na verdade. Então a primeira coisa que nós temos aqui é a assinatura no formato DR, que é esta aqui. E nós temos que transformar ela em big integer. Então nós pegamos e nós subtraímos aqui esses dois últimos elementos da assinatura no formato DR, que é a indicação do fork ID 41, porque ele não faz parte necessariamente da assinatura, mas ele está no formato, no conjunto de codificação DR. Nós removemos ele da string e criamos aqui os big integers, tanto do R quanto do S da assinatura digital. Então nós vamos ter aqui dois elementos. E nós fazemos a mesma coisa com a chave pública no formato SEC. Nós temos que pegar a chave pública, remover aqui este elemento 41, que é o tamanho, indicação do tamanho dela, e criar os dois, um big integer, que são dois inteiros gigantes, a partir do x e do y da assinatura da chave pública no formato SEC. E aí nós vamos ter estes dois elementos, a assinatura no
em Big Integer, que vem lá da codificação DR, e a assinatura em Big Integer também, que vem da chave pública no formato SEC. Então aqui vão ser enviados para o processamento matemático. A nossa biblioteca ela tem a nossa própria classe de ECDSA, então nós utilizamos ela. E para verificar a pré-imagem, nós tiramos um hash duplo da pré-imagem e armazenamos ele neste elementozinho, nessa string. E depois nós mandamos para verificação ECDSA. Então, para que seja feita a verificação na nossa classe ECDSA. Então, nós mandamos para a verificação o duplo hash da pré-imagem, que é essa string. Nós mandamos a chave pública já em formato Big Integer. E nós mandamos a assinatura. Então, a assinatura sendo válida, nós podemos dizer que validamos a transação. Então, basicamente é isso que nós fazemos, que nós precisamos fazer para aferir a validade da transação. E é isso que os mineradores fazem. Então, nós vamos ficar até este ponto nesta aula e depois nós vamos explorar um pouquinho mais o código de como nós realizamos todo esse procedimento. Por quê? Esse procedimento aqui ele é manual, para poder mostrar aqui como funciona a criação da pré-imagem. Na pré-imagem Fork ID 41, que é talvez o formato mais forte que exista, porque ele pede que todas as entradas e saídas sejam assinadas. Existem outros formatos que não exigem necessariamente a assinatura das entradas e das saídas, não de todas, mas o Fork ID 41 requer que todos estejam assinados, todos sejam assinados. Então, senhores, ficamos por aqui nesta nossa aula, nessa primeira aula de pré-imagem, onde nós falamos de todos os elementos e todos os passos necessários para a criação de uma pré-imagem e a verificação aqui, quais seriam os passos para a verificação da assinatura. Então, esta verificação ela é importante porque ela lhe possibilita verificar transações que foram enviadas, que já estão na rede, e verificar as suas próprias transações antes que elas sejam enviadas para a rede. Então, na próxima aula, continuamos aqui a explorar mais detalhes sobre a criação de transações no protocolo Bitcoin. Fiquem com Deus e até a próxima.